mundo não se importa com você. A dura realidade do Buda. O Buda observou uma vez que o dever de um professor é fornecer proteção aos seus alunos. Ora, com isto, ele não se referia a uma proteção física. Referia-se sim a uma proteção contra a sua própria mente. Temos todo o tipo de impulsos a surgir na mente. Existe ganância, aversão, ilusão, com todas as suas várias permutações, e estas podem levar-nos a fazer coisas muito inábeis. No entanto, elas são muito atraentes. Achamos que obtemos a nossa felicidade através da ganância. Conseguimos o que queremos, por vezes, através da raiva. Até gostamos da nossa ilusão. Não a reconhecemos como ilusão, mas gostamos dela. Por isso, ele tem de nos alertar que estes são perigos e que podem ser superados. Existe aquela linha de pensamento de que o que quer que surja na sua mente vai surgir, e por isso não deve tentar resistir. Causas e condições, sabe como é. No entanto, quando o Buda explicou como experienciamos as coisas, parte disso vem de ações passadas, do seu karma passado, mas uma parte importante vem do que você está a fazer agora mesmo. É aí que o Buda se focou. Você não pode voltar atrás e desfazer o que fez no passado, mas pode desenvolver habilidades aqui e agora nas quais pode confiar. Habilidades que lhe proporcionam segurança. Tudo começa, disse ele, por ter um sentido de vergonha e compunção. Vergonha no sentido saudável, a vergonha de não querer fazer nada que seja realmente indigno de si. E compunção, a percepção de que as suas ações têm consequências, pelo que você quer ter o cuidado de não fazer nada que cause qualquer dano ou dor a longo prazo. Estas, disse ele, são as guardiãs do mundo. Depois, você constrói sobre essas qualidades e tenta criar um refúgio para si mesmo. Faz isso praticando o estabelecimento da atenção plena. Ele compara-o a uma ilha num rio. O rio está a inundar, mas você está numa ilha que está relativamente segura da inundação. Noutra imagem, ele diz que é como o seu território seguro. Ele conta uma história sobre macacos nas montanhas dos Himalaias. Existem áreas onde apenas os macacos vão e aí estão seguros. Existem áreas onde apenas os seres humanos vão. E existem áreas onde vão tanto macacos como seres humanos. É nessa área intermédia que os macacos correm perigo. Os seres humanos colocam armadilhas para eles. A mensagem do Buda é que, se você não sair do seu território seguro, não será apanhado. E qual é a área onde você pode ser apanhado? Nos aspectos visuais, sons, cheiros, sabores, sensações tácteis, no seu fascínio por estas coisas e nos prazeres que delas podem advir. Os prazeres em si não são todos necessariamente maus, mas a mente tem uma tendência para elaborar sobre eles, para fazê-los parecer mais do que realmente são, e para incitar-se a fazer coisas bastante inábeis em torno deles. É com isso que você tem de ter cuidado, quando está a praticar. Esse tipo de pensamento está fora de questão. Você está no seu território seguro, quando permanece aqui mesmo com o corpo em si mesmo, tal como está a experienciar o corpo agora mesmo ao inspirar e ao expirar, sem referência a mais nada no mundo. Ou, nos termos do Buda, abandonando a ganância e a angústia em relação ao mundo. Às vezes, ouve-se definir a atenção plena como um estado de espírito amplo e aberto que aceita tudo o que entra. Bem, essa não era a definição do Buda. Atenção plena é manter algo em mente e tem limites definidos se você quiser que seja a atenção plena correta, porque existem 3 qualidades que acompanham esta prática. Uma
é a atenção plena em si, a capacidade de manter as coisas em mente. Depois, há a prontidão, observar o que está a fazer, observar os resultados do que está a fazer. Esse é o seu foco principal no momento presente. Você não se foca em qualquer coisa que surja no momento presente. O som dos grilos, o som dos helicópteros. Você quer focar-se primariamente no que está a fazer aqui e agora. Existe uma escola de pensamento que diz que devemos estar amplamente abertos a tudo e não permitir que nem mesmo as 4 nobres verdades nos restringam. Isso é basicamente dizer que a experiência amplamente aberta, aceitar a experiência, é o melhor que se pode obter. Mais vale aceitar isso. Mas o Buda diz que há algo melhor, e que isso advém de estar focado no que vai ser realmente importante. E o que é realmente importante agora, claro, é o que você está a fazer. Porque, como eu disse, o que você está a experienciar não é apenas o que vem do passado. Inclui também o que você está a fazer agora mesmo. Você quer ver isso com clareza real, e é por isso que está a estabelecer a atenção plena aqui mesmo. Quando permanece com a respiração, você sabe que está no momento presente. Não há respiração passada que possa observar, nem respiração futura que possa observar. Você está aqui mesmo. Você está atento, está alerta e, além disso, é ardente. Se algo inábil surgir na mente, você quer cortá-lo pela base. Quaisquer pensamentos sobre o mundo, bons, maus, o que quer que seja, simplesmente coloque-os de lado. Depois, foque-se em manter o seu sentido da respiração a entrar e a sair, permanecendo com isso. O Buda chama a esta prática não apenas de atenção plena correta, mas também de uma forma de concentração. Há uma passagem onde uma das monjas do tempo do Buda identificou os temas da concentração correta como os 4 estabelecimentos da atenção plena. Eles estão intimamente ligados. Há outra passagem onde o próprio Buda fala sobre focar-se no corpo em si mesmo, ardente, alerta, atento, pondo de lado a ganância e a angústia em relação ao mundo. E então, diz ele, você desenvolve esta concentração com pensamento direcionado e avaliação, com um mínimo de pensamento direcionado, sem pensamento direcionado, sem avaliação, com prazer, com bem-estar, com êxtase, com equanimidade. Por outras palavras, ele está a falar de jhana, a concentração correta. Portanto, este é o seu espaço seguro, o seu território seguro. Fazer com que a mente se estabeleça aqui mesmo. Ainda não é totalmente seguro. Esta ilha ainda está sujeita a inundações, e as inundações podem, por vezes, tornar-se muito graves. Mas, por enquanto, é um lugar seguro. E é aqui que você encontra a sua segurança, na mente, porque, com base nesta ilha, pode começar a obter discernimento sobre o que a mente está a fazer, a um nível mais subtil que está a levar ao estresse, a levar ao dano, e você pode pará-lo. Quando você continua a escavar e encontra algo que não é causado no seu interior, é aí que você está seguro. Tudo o que está sujeito a causas está sujeito a uma rede realmente complicada. Há algumas ações que vêm do passado, outras ações que você está a fazer agora mesmo, e as interações podem ser bastante complexas e instáveis. Mas quando você encontra algo que não é causado, então encontrou a segurança. Por enquanto, porém, você sabe que, embora a concentração não seja totalmente estável, é muito melhor do que muitas das outras coisas em que você poderia esperar encontrar segurança. Aquela passagem que cantamos há pouco, os 4 resumos do Dhamma,
veio de uma conversa entre um monge e um rei. O rei tinha conhecido o monge antes de este se ordenar. Ele vinha de uma família rica, a sua saúde era boa, e no que dizia respeito ao rei, as pessoas ordenavam-se apenas se estivessem doentes, se tivessem perdido os seus parentes ou se tivessem perdido a sua riqueza. Então, o que se passava? Por que razão se tinha o monge ordenado? O monge explicou estes 4 resumos do Dhamma e depois ilustrou-os com exemplos da própria vida do rei. O rei já era velho, tinha 80 anos. Esse foi o comentário do monge sobre como o mundo é varrido. Como o rei admitiu, ele costumava ser forte quando era jovem. Não conhecia mais ninguém que fosse tão forte como ele. Mas agora, ao caminhar, tenta colocar o pé num lugar e ele vai para outro. Ele não consegue sequer controlar o seu próprio corpo. O rei também pode ficar doente. Só porque se é um rei, não significa que se possa ordenar ao corpo que seja saudável ou ordenar à doença que se vá embora. Ou, como o monge explica, ele não pode ordenar aos seus cortesãos, que estão ali sentados à espera que ele morra, que distribuam parte das dores entre si para que ele sinta menos dor. E quanto à sua riqueza, ele tem armazéns. Mas, como diziam os resumos, você não possui nada que seja seu. Tudo o que acumulou como fortuna terá de abandonar quando morrer. Portanto, você não pode depender do seu próprio corpo. Não pode depender das pessoas que tenta ter por perto para serem o seu apoio. E não pode depender da sua riqueza. O problema, no entanto, é que, para a maioria de nós, isso é o melhor em que conseguimos pensar ao procurar segurança, manter o corpo em forma e saudável, ter pessoas por perto que nos possam ajudar, ganhar riqueza. Mas tudo isso desmorona e, no entanto, continuamos a voltar para buscar mais. Esse foi o resumo final. O mundo é escravo da ânsia. Não vemos nada melhor do que isto, por isso continuamos a querer voltar. E esse é o perigo, essa incapacidade de imaginar algo melhor. Assim, continuamos a procurar segurança em coisas que não a podem fornecer. Não admira que estejamos ansiosos, pois não importa o quanto digamos a nós mesmos que a riqueza, os grupos de pessoas e um corpo forte serão a nossa segurança. Há uma parte da mente que sabe que isso não é verdade. Passamos o nosso tempo a fingir que não reconhecemos essa parte da mente. Mas ela está lá. O que há de bom no ensinamento do Buda é que ele diz: olhe para isso, leve isso a sério, não tenha medo disso. Os perigos não estão no corpo, nem nas pessoas que você possa conseguir para o ajudar, nem na sua riqueza. O perigo está na própria mente, o facto de ela fazer coisas inábeis e de ter feito coisas inábeis no passado. Mas isso não é nem de perto tão sério quanto as coisas inábeis que ela está a fazer agora mesmo, inclusive ao moldar a sua experiência neste preciso momento. Quando olha para o surgimento dependente, nota que o contacto sensorial surge praticamente no meio da sequência. Antes disso, tem todo o tipo de coisas. Há a fabricação corporal, a fabricação verbal, a fabricação mental, todas as atividades do que se chama nome, por outras palavras, percepções, intenções, atos de atenção, sensações, contato. Este é o contacto dentro da mente, dentro do corpo. Tudo isso surge antes daquilo que você está a experienciar nos sentidos. É isso que está a moldar as coisas, e é isso que o prepara para sofrer. Realizamos estas atividades na ignorância. E porque na ignorância, não sabemos o que estamos a fazer. É por isso que sofremos.
Mas se pudesse aprender a fazer estas coisas com conhecimento, então, não importa quão mau seja o contacto nos sentidos, e esse contacto, diz o Buda, é o seu karma passado a chegar até si. Você não tem de sofrer com isso. É por isso que meditamos, para aquietar a mente de modo a podermos ver estas coisas. Fabricação corporal, a respiração, ela está aqui mesmo. Fabricação verbal, a forma como você fala consigo mesmo. É isso que você está a fazer com a respiração agora mesmo. Fabricação mental, percepções e sensações. Você precisa da percepção da respiração a preencher o corpo. Precisa de trabalhar numa sensação de bem-estar e facilidade. Está tudo aqui mesmo. Depois, à medida que aquieta a mente, observando-se a fazer estas coisas aqui mesmo, você está a aprender como fazer estas coisas com conhecimento. Então, pode pegar nesse conhecimento e começar a perceber. É assim que você atravessa toda a sua vida. Estas são as coisas que moldam a sua experiência. Portanto, traga conhecimento a elas o tempo todo. E você pode fazer isto. Nós temos a capacidade de escolher. Uma das piores deturpações dos ensinamentos do Buda são as pessoas que dizem que não existe livre-arbítrio, que tudo é determinado por ações passadas. Acontece que essa era uma visão que o próprio Buda denunciou veementemente. Ele chegava a procurar as pessoas que a ensinavam para lhes apontar que estavam a deixar as pessoas desprotegidas. Porque se você sente que não pode fazer nada sobre o que está a experienciar agora mesmo, então tem apenas de ceder ao que quer que seja. Não consegue proteger-se das suas próprias máculas, mas é porque estamos a fazer escolhas agora mesmo e temos mão livre, ou potencialmente mão livre, na forma como moldamos a nossa experiência, que o Buda ensinou. É aí que encontramos a nossa proteção. É aí que encontramos a nossa segurança. Assim, embora o corpo envelheça, o corpo adoeça, mesmo quando ele morre, a mente não tem de sofrer, porque está a trazer conhecimento a estes processos. Portanto, tente estar alerta ao que está a fazer enquanto foca a mente, permanecendo com a respiração. Todas as coisas que você precisa de saber estão aqui mesmo. Você está a fazê-las agora mesmo. Simplesmente acontece que, ao limparmos muitas perturbações externas, conseguimos ver estas coisas com muito mais clareza. Ganhamos um maior domínio sobre como aprender a proteger-nos para que tenhamos essa ilha para nos manter seguros. Tornamos a ilha cada vez mais forte, até que nenhuma inundação a consiga superar. Se quiser mudar a imagem, pode dizer que a ilha pode ser o seu posto de paragem na travessia do rio, mas finalmente você atravessa o rio para terreno elevado e está seguro. É aqui que reside a segurança total. Não reside em coisas externas ou em pessoas externas, porque essas coisas podem ser varridas. E elas estão a ser varridas o tempo todo. Se pudéssemos ver o tempo passar, ficaríamos estupefatos. Existe até uma teoria de que o próprio espaço-tempo viaja à velocidade da luz. Portanto, o que aconteceu há apenas alguns momentos está agora muito, muito longe. Nesta espécie de dimensão, não vamos encontrar segurança real a menos que sigamos o caminho, a menos que foquemos a nossa atenção aqui mesmo. Isto significa que não estamos aqui apenas para observar o espetáculo passageiro, para apreciar ou desfrutar do espetáculo passageiro. Temos de perceber que desempenhamos um papel na sua moldagem. Queremos focar-nos nisso, para que possamos fazê-lo bem, transformando-o num caminho que conduz para além desta dimensão. E o caminho não é apenas um caminho seguro, é também um caminho nobre. Não fazemos nada senão coisas boas no caminho,
Portanto, é um bom caminho para se estar e leva-o a um lugar onde você realmente gostaria de ir. Como disse o Buda, você pode não ser capaz de ter uma concepção adequada do objetivo, mas tenha a certeza de que é um lugar de segurança, é um lugar de liberdade, é um lugar de felicidade. É verdade. É uma consciência abrangente e é a melhor coisa que existe. Onde você coloca o seu coração? Uma das ironias do budismo moderno é a forma como a atenção plena é entendida. Ela é definida na imaginação popular como uma abertura a todas as coisas, permitindo que a mente vá para onde quiser, sendo não julgadora, não reativa, simplesmente acompanhando o que se passa onde quer que a mente queira ir. Isto é muito diferente do ensinamento do Buda sobre a atenção plena. Ele diz que você tem de estabelecer a atenção plena, e isso envolve duas coisas. Primeiro, você tem um quadro de referência, como o corpo em si mesmo, como a respiração agora mesmo. Você está com a respiração nos seus próprios termos. Depois, segundo, você põe de lado a ganância e a angústia em relação ao mundo. Por outras palavras, quaisquer pensamentos que surjam em relação ao mundo, sobre o que você quer do mundo, sobre como está perturbado com o que se passa no mundo, você tem de os colocar de lado. Você está muito claramente a fazer uma escolha sobre onde vai focar a sua atenção e onde não a vai focar. Pode ver isto nas diferentes imagens que o Buda dá para a atenção plena. A codorniz que permanece no seu território, o macaco que permanece no seu território seguro, a pessoa cuja cabeça está em chamas e que está atenta para apagar o fogo. Por outras palavras, tudo o que não tenha nada a ver com apagar o fogo agora mesmo, você simplesmente coloca de lado. Fique aqui mesmo. Coloque o seu coração. Coloque a sua mente em permanecer aqui mesmo. É aqui que você encontra o seu esteio. É aqui que você encontra o seu refúgio. Quando o Buda fala sobre fazer de si mesmo o seu refúgio, é assim que ele o define. Os estabelecimentos da atenção plena. Aqui, novamente, há uma imagem muito definida de estar focado no lugar certo e do que significa não estar focado no lugar certo. Ao permanecer no seu quadro de referência, é como estar numa ilha no meio de uma inundação. Se você abandonar o quadro de referência, é arrastado pelas águas da inundação. A inundação da sensualidade, a inundação do vir a ser, a inundação das visões, a inundação da ignorância. Portanto, você está muito claramente a fazer uma escolha. Para onde vai você? Onde vai procurar segurança? Há uma conversa fantástica em que o rei Pasenadi vai visitar o Buda. Pasenadi é geralmente apresentado como alguém um pouco ingênuo, que após ter alcançado o poder, subitamente vê um Buda vir morar para perto da sua cidade. Isso faz-o pensar sobre questões espirituais e sobre a vida em geral. De vez em quando, ele vai ter com o Buda e diz, sabe? E depois diz algo que é perfeitamente óbvio. E o Buda confirma que sim, que isso é verdade. Neste caso, ele diz, sabe, as pessoas que se portam mal, mesmo que tenham um exército, deixam-se desprotegidas. As pessoas que se portam bem, mesmo que não tenham um exército, deixam-se protegidas. E o Buda confirma que isso é verdade. Esta é a sua proteção. Este é o seu esteio. Este é o seu refúgio. Escolher onde vai colocar o seu coração. Como disse o Buda, o self é o seu próprio esteio. Quando se tem um self bem treinado, tem-se um esteio difícil de alcançar. Portanto, você não anda apenas por aí a divagar,
a olhar para tudo o que capte a sua atenção. Você estabelece o seu coração em estar aqui mesmo e faz tudo o que pode para afastar quaisquer fios de pensamentos que se estendam para o mundo, que o ligariam ao mundo. Durante os meus anos na Tailândia, passei a aceitar o facto de que as pessoas vinham para o budismo em busca de proteção. Elas viam o mundo como um lugar perigoso para se estar, e o mundo não tinha em mente os melhores interesses delas. Por isso, elas tinham de assumir a responsabilidade pela sua própria segurança. Como resultado, recorriam ao Dhamma em busca de segurança. Por isso, fiquei um pouco surpreendido quando regressei aos Estados Unidos e vi o Dhamma a ser discutido como uma celebração da nossa interconectividade. Aprender a ser vulnerável, aprender a estar aberto à nossa ligação com todas as coisas, e que essa seria a nossa segurança. Mas, como já vimos, o mundo não tem os seus interesses em mente. Há pessoas por aí dispostas a arriscar a aniquilação da raça humana apenas por, o quê? Poder? Riqueza? Estatuto? É uma loucura. As pessoas querem redefinir as nossas vidas de acordo com o que quer que pensem ser bom para nós, sem qualquer contributo da nossa parte. Elas tendem a pensar, bem, as pessoas podem ser redundantes. Algumas pessoas são desnecessárias. Algumas pessoas dizem mesmo que não temos livre-arbítrio nenhum, portanto, não importa o que nos aconteça. Num mundo como este, você tem de encontrar o seu próprio esteio. Você afirma a sua própria liberdade de vontade ao escolher o seu esteio e ao desenvolvê-lo. Quando praticamos a atenção plena da forma como o Buda a descreveu, sendo muito cuidadosos sobre onde focamos a mente e onde não a focamos, isso irá, naturalmente, conduzir a mente à concentração correta. As instruções para a atenção plena correta são apenas isto: instruções sobre como colocar a mente na concentração correta. De facto, a tradução tailandesa para a palavra Pali Samadhi, que traduzimos para português como concentração, é Tang Chai Man. Idiomaticamente significa estar firmemente atento. Literalmente, é estabelecer firmemente o seu coração. É assim que você encontra refúgio. Você estabelece firmemente o seu coração no lugar certo. Se você estabelece o seu coração no mundo, está a expor-se ao perigo, porque o mundo não é um lugar seguro. Há pessoas que lhe desejam o bem. Há muitas pessoas por aí que não lhe desejam o bem. Há muitas coisas lá fora que, quando você se envolve com elas, podem corroer a sua bondade. O problema é que, se você não estiver treinado, você também não é um lugar seguro. Portanto, você tem de continuar a lembrar-se deste facto. É por isso que a atenção plena, a capacidade de manter as coisas em mente, faz parte do seu refúgio. Você lembra-se de onde estão as coisas boas da vida, de onde estão as coisas seguras da vida. O potencial delas está aqui dentro. É simplesmente uma questão de atualizar esse potencial. Nas 4 nobres verdades, as 2 primeiras descrevem como as coisas são. A terceira e a 4ª, porém, descrevem como as coisas podem ser se você nelas colocar o seu coração. Cabe a você pegar nessas verdades e torná-las verdadeiras, torná-las realidades no seu coração. É por isso que os ensinamentos sobre o karma são tão fundamentais nos ensinamentos do Buda. É o que você escolhe fazer que o tornará seguro ou inseguro. Você tem esse direito de escolha. Tem a capacidade de escolher. As pessoas que o Buda mais criticou
foram as que nos negaram essa liberdade de escolha. Cabe simplesmente a nós tirar o melhor partido dela. Nós temos essa oportunidade. Podemos treinar-nos. É tão fácil ceder às vozes interiores que se cansam da prática e ficam desanimadas. Você tem de perceber que o desânimo não é seu amigo. Também tem de ter cuidado com as vozes exteriores, pessoas que dizem que você está a ser egoísta ao procurar refúgio no interior. Cuide primeiro do mundo, dizem-lhe elas. Bem, será que o mundo vai cuidar de você? Quando você está doente, quando está a morrer, ao morrer, chega um ponto em que mesmo as pessoas com as melhores intenções do mundo não o podem ajudar em nada. É aí que você tem de recorrer a si mesmo, às habilidades que desenvolveu, à medida em que fez da sua mente o seu próprio refúgio, o seu próprio esteio. Portanto, ao focar-se aqui, é simplesmente uma questão de ter as suas prioridades em ordem. Estabeleça a sua mente no que está a fazer. Estabeleça o seu coração em encontrar a segurança verdadeira. O potencial reside aqui dentro. Cabe a você pegar nesse potencial e torná-lo real.